Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podes Crer com José Fidalgo. Este é o episódio 6 da terceira temporada e hoje vamos falar acerca do papel da Igreja, a Igreja e a sociedade, a Igreja e a política. O que é que Deus pretende com a sua Igreja? Esta é a grande questão deste tema. O que é que Deus pretende com a sua Igreja? Sim, a Igreja é de Deus, não é dos homens. Isto é importante nós entendermos porque é isso que as Escrituras nos ensinam. O próprio Senhor Jesus Cristo disse sobre esta pedra, referindo-se a Ele mesmo, edificarei a minha Igreja. Cristo é a pedra que os edificadores rejeitaram. Então, sobre esta pedra, disse Jesus, edificarei a minha Igreja. Então a Igreja é de Cristo. A Igreja não é dos homens. No entanto, alguém pode pensar assim, mas há tantas igrejas e os homens fazem parte das igrejas. Há tantas confissões e nomes de igrejas. É verdade. Nunca houve, como os dias de hoje, tantos nomes de associações, igrejas, registros de comunidades, e todas se assumem como a Igreja de Deus ou Igrejas de Cristo. Simultaneamente também, nunca houve nos dias de hoje tantos cargos e ministérios. O ministério de apóstolo, o ministério de bispo, de pastor, o ministério de líderes de louvor. Há quem associa a esta questão do louvor o ministério de levita, que é uma coisa que não se dá para entender, mas enfim. Mas há muitos, uma parafernália, digamos assim, de cargos eclesiásticos, o ministério do som, das luzes, o ministério da oração. Tantas atividades eclesiásticas que existem no seio das chamadas igrejas. E como eu disse, há muitos nomes, há muitas variações, confissões, cada vez mais, principalmente no mundo ocidental que conhecemos. Há também uma diversidade de lógicas e doutrinas sobre as quais se discute qual deve ser o papel da Igreja na sociedade e o modo como se relaciona com a política. E, como eu disse, há esta diversidade de pensamentos, de lógicas. Uns acham que a Igreja se deve envolver na política, outros acham que não. Devido à teologia do domínio, é uma teologia que nós estamos a assistir, que está a se propagar por muitas igrejas à face da terra. Esta teologia do domínio cresce de forma grande. Acredita-se que a Igreja tem o papel de dominar, de ocupar os lugares de poder para dominar a sociedade e impor à sociedade o cristianismo como o único modo de se viver. Tudo o que for fora do cristianismo, dos princípios bíblicos, essas pessoas estão em pecado e merecem, na verdade, ser subjugadas. Faz lembrar um pouco aquilo que Constantino, o imperador Constantino, o imperador romano, a partir do século IV, usou-se dos cristãos para que seja imposta o cristianismo na sociedade toda. Então todas as pessoas que não vivessem ou que não se assumissem como cristãos, eles eram castigados, eram perseguidos, incrivelmente, mas é verdade. E hoje está de volta esse espírito de imposição, de dominar a sociedade, usando a palavra de Deus como a única forma de se viver, porque só assim é que se é santo. E por exemplo, a homossexualidade, da qual eu não concordo, mas as pessoas são livres de tomar as decisões que bem entendem, a homossexualidade terá que ser banida. As mulheres devem estar em casa a cuidar dos maridos, a dar à luz muitos filhos,
e não se envolver nos assuntos do homem. Esse é o espírito deste domínio, desta teologia. Depois também vemos que outras igrejas optam por outros caminhos. Por exemplo, escolhem o caminho da prática da bondade, ação social, ajuda aos pobres, etc. Então nós vemos igrejas que se envolvem muito neste serviço, no serviço de apoio, de ajuda aos pobres, de ação social e bondade, atos de bondade, o qual eu fico feliz que assim seja e que assim existam igrejas, muito melhor do que seguir a teologia do domínio, muito melhor. Mas a pergunta que eu coloco hoje a todos nós, a mim e a si que está a ver este vídeo também, será que esta é a ideia de Deus ao conceber a sua igreja? É esta a ideia dele? Este é o caminho, ou o caminho de transformar, de institucionalizar a bondade? Será que este é o caminho? Este é o caminho também que Deus decidiu que a igreja deve dominar a sociedade, impondo o cristianismo, os padrões bíblicos, para que as pessoas possam seguir esses padrões bíblicos. É da ideia de Deus que a igreja se envolva na política e que possa estar nos lugares do poder para exercer pressão, exercer lobby, para que o cristianismo seja aplicado à lei de cada nação, para que as leis sejam alteradas de acordo com a Bíblia, porque somente a Bíblia é o padrão, o único padrão que todos têm que seguir, quer queiram, quer não. Será que essa é a vontade de Deus? É isso que é o papel da igreja? É esse a ideia original de Deus ao conceber a sua igreja? Lembre-se que a igreja é dele, não é nossa. Mas infelizmente nós, homens, transformamos a ideia dele e moldamos à nossa imagem e à nossa semelhança. Não mais à semelhança de Deus, mas à imagem do homem, àquilo que o homem pretende fazer e não aquilo que Deus pretende que seja feito. E este é um problema que nós vemos acontecer hoje no mundo todo, dentro das igrejas que se dizem igrejas de Deus. Em relação à política, é claro que nós, cristãos, somos também cidadãos de um país. Eu sou português, sou cristão e sou cidadão da nação portuguesa. Tenho a nacionalidade portuguesa e porque Portugal está inserido na comunidade europeia, também sou cidadão europeu. E começo a usufruir de direitos, mas também tenho os meus deveres. Agora, ao estudar e ao ler o Evangelho de Jesus Cristo e ao ler a Bíblia, a Palavra de Deus, eu não vejo nenhuma objeção que os cristãos possam se envolver na política. Não vejo nenhuma objeção. E também não vejo nenhuma objeção se algum cristão desejar fundar um partido político, e quem sabe esses cristãos queiram governar, serem ministros, primeiro-ministro ou presidente de um país. Eu não vejo que haja alguma objeção nisso, porque as pessoas, como cidadãos, têm o direito de exercer a sua cidadania. Apesar que nós, como cristãos, sabemos que a nossa verdadeira cidadania não é mais Portugal, não é mais os Estados Unidos, o Brasil, a Bélgica, a China, enfim. Nós somos cidadãos do céu porque esta é a esperança do Evangelho. Nós iremos viver com o Senhor para sempre. E é o Senhor Jesus Cristo que governará a todos. Mas, enquanto isso não acontece, como eu disse, todos nós temos o direito de exercer a nossa cidadania onde quer que nós estejamos inseridos, seja que país for.
Agora, o que é que a igreja não deve? Que é isso que eu vejo pela palavra de Deus e vejo nos evangelhos, como Jesus dando o seu exemplo. O que é que a igreja não deve? A igreja não pode, presta atenção, a igreja não pode manipular e nem orientar pensamentos políticos, quer seja da direita ou da esquerda ou do centro ou extremas, não importa que ideologia seja ideologia política, não é o papel da igreja, nunca foi o papel da igreja. Deus não concebeu a ideia da igreja para que a igreja oriente as pessoas a pensamentos políticos, ou que manipule as pessoas, ou que faça da igreja palco de ações políticas, como nós vemos, infelizmente, quer nos Estados Unidos, quer no Brasil, e aqui começamos também a ver em Portugal, movimentações políticas ao torno das igrejas, onde as igrejas se interagem e permitem que as ideias políticas façam parte até de ensinos e de estudos usando o púlpito da igreja. Políticos que aparecem nas igrejas para fazer campanha política, políticos que se usam do cristianismo ou dos cristãos ou de frases bíblicas, como por exemplo, está na moda muito agora esta coisa de que alguém tem uma chamada de Deus, uma chamada divina, uma espécie de um Messias que vem em nome de Deus para restaurar a política, para restaurar a nação. E então essa pessoa está incumbida desse poder, então todos temos que dar ouvidos a ele, porque ele é uma pessoa que foi mandada por Deus. E muitos acreditam assim e estão à volta disso, enfim. Para além de que, de facto, há pessoas que também não acreditam, mas gostam de usar esses métodos para manipularem as pessoas ao seu belo prazer. Porque, no fundo, muitas dessas igrejas e líderes dessas igrejas, eles querem estar envolvidos com a política para estarem próximos do poder, porque lhes interessa. Por exemplo, lhes interessa que quem são donos de televisões, canais de televisão, de rádios, etc., lhes interessa estar ao redor de políticos para que sejam renovadas as licenças de transmissão de rádio e de televisão. Por exemplo, no Brasil é assim. A bancada evangélica no Brasil, ela tem o grande objetivo de fazer lobby. E tudo em nome de Deus, mas nada tem a ver com o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Nada. E eu digo isto perentoriamente porque eu conheço um pouco a realidade no Brasil e a parte que eu conheço dessa realidade evangélica é abominável. É a palavra que eu consigo usar para descrever. É abominável aquilo que muitas pessoas, em nome de Deus, fazem ao se envolverem com a política. Então, Deus não concebeu a igreja para esta ideia. Nós vemos o exemplo do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo não se envolveu com a política. Se nós prestarmos bem atenção, ele nunca teve interesse de visitar o imperador romano na altura. Nunca quis falar com Roma para, enfim, a ver se Roma tem misericórdia do povo, que o povo está a sofrer, coitadinhos. Então Jesus vai lá falar com o imperador para ver se ele tem uma mão não tão forte sobre a vida do povo. Não, Jesus nunca fez isso. A única expressão que eu vejo de Jesus, a certa altura, referindo-se a Herodes, foi de que ele lhe chamou de raposa. Uma raposa. Mas ele não foi duro, digamos assim, com a politiquice, não se envolveu. A única dureza que nós verificamos em Jesus Cristo foi com os fariseus, os saduceus, os religiosos,
aqueles que em nome de Deus dizem coisas que não têm nada a ver com Deus. Obrigavam as pessoas a sacrificarem e a imporem regras de vida que nada têm a ver com o Evangelho, que nada têm a ver com Deus. Aí sim Jesus foi bem crítico e bem duro, e foi pela mão dos fariseus que ele foi levado a julgamento, porque o odiaram de tal maneira. A toda a hora, os fariseus, os saduceus, toda aquela classe religiosa quis sempre ter a oportunidade de assassinar Jesus Cristo, de matar Jesus. Tinham que silenciar a voz de Jesus. E sim, Jesus foi duro para com eles. Mas com respeito à questão dos governadores, do imperador, raramente nós vemos Jesus, raro, a não ser quando ele, naquela célebre frase, chamou a Herodes de uma raposa. E ele até, usando até a questão de uma moeda, ele tem aquela célebre frase: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então nós vemos Jesus que ele dava apenas aconselhamentos ao povo. Não ajunteis tesouros aqui na terra, dizia ele, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Porque é o que acontece. A política é uma traça, é uma ferrugem que quer corroer a vida do ser humano. E mesmo se você pensar que se a política for dominada por cristãos que dali vem coisa boa, você está enganado. Desenganemo-nos, porque não vai vir coisa boa. Não vai vir coisa boa. Porque a transformação do coração das pessoas não pode ser imposta pela política, pelas ideologias políticas, quer de direita ou de esquerda. Na verdade, quer a direita como a esquerda abominam Jesus Cristo, abominam o Evangelho. Porque muito desses pensamentos são contrários, na verdade, àquilo que é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Então, todas estas ideologias, este fermento, como Jesus chama quando ele referia-se aos fariseus, os fariseus tinham um fermento que corroía, o fermento que incha, o fermento que faz mal ao nosso coração, faz mal ao nosso caráter. As doutrinas dos homens, as ideologias dos homens que pensamos nós que são uma verdadeira bênção, mas são como fermento, são como a ferrugem que consome, que é como a traça que rói. Basta estudarmos a história. Basta estudar a história para verificarmos que da política não pode vir coisa boa. Então, o que é que pode transformar a vida de alguém? O que é que pode transformar uma sociedade? É o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele começa logo no capítulo 1, afirmando esta grande declaração, que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo o homem, para a transformação de toda a pessoa. Então, o que as pessoas precisam não é de governantes crentes. O que as pessoas precisam é de Jesus no coração delas. É dessa transformação que o poder do Evangelho tem na vida de uma pessoa. É isso que a sociedade precisa. Quanto à prática da bondade, claro que a bondade é fruto do Evangelho no coração do homem. Claro que sim. A prática da bondade é fruto do Evangelho no coração do homem. Cada pessoa... Agora, será que a Igreja deve institucionalizar a bondade, a ação social? Será que nós, cristãos, precisamos de uma igreja institucionalizada, de um templo, de um pastor que governe, que crie um departamento para que haja ação social e práticas de bondade?
Será que é necessário isso? Será que é isso que Deus quer da sua igreja? Da sua igreja, não é nossa. É da igreja de Deus. Será que é isso que Deus quer? Claro que nós sabemos que nós devemos ter atenção aos pobres e cuidar deles e ajudá-los. Claro que sim. Como eu disse, a prática da bondade é fruto da semente do Evangelho de Jesus Cristo no coração do homem. Mas eu quero dizer a vocês, porque eu vejo isso pela palavra de Deus, ela não necessita de ser institucionalizada. Não necessita. Porquê? Porque cada pessoa, cada um de nós, cada crente em Cristo Jesus, deve viver essa prática sem precisar de ser institucionalizada ou organizada por templos. As pessoas não precisam do pastor ou do apóstolo para praticarem a bondade. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de ter um apóstolo para abrir um departamento, um pastor, um bispo, alguém, ou uma igreja que vamos fazer isto aqui todos, vamos empurrar toda a gente para isto. Não, não precisamos. A prática da bondade deve ser natural em pessoas nascidas de novo. Nós praticamos a bondade às pessoas, a quem bem nós entendermos. Cada um é livre de praticar a bondade com quem bem entende. Não é necessariamente só com aquele grupo, só com aquelas pessoas, só com aquela igreja. Não, a prática da bondade é para ser feita aonde nós estamos, aonde nós vivemos, por onde andamos, com quem nos rodeamos, quer sejam crentes ou descrentes. A bondade não é só para os crentes, também para descrentes. Então, quando uma pessoa verdadeiramente nasce de novo, não precisa de ter ninguém atrás dele a picar para praticar a bondade, porque ele próprio já vai praticá-la, porque é fruto de nascer de novo, é fruto do Evangelho. Perdão. Quando o Evangelho inunda o coração de uma pessoa e transforma aquele coração por dentro, essa pessoa não precisa de andar lá alguém a espicaçar. Vamos fazer isto, vamos praticar. Não é necessário, porque o Espírito Santo de Deus nos compele. Então, apesar de ser uma coisa boa, não precisamos de institucionalizar. Não é essa, de facto, a grande missão, o grande foco, a grande ideia da existência da igreja que Deus criou. Sobre esta pedra, disse Jesus, edificarei a minha igreja. A igreja é dele. Então, para entrarmos agora já na reta final deste vídeo, deste tema, no que é que a igreja deve então se focar? Qual é de facto o papel da igreja? Bem, eu gostaria de ler para vocês, se vocês estiverem convosco a Bíblia, se não tiverem podem ouvir, mas depois podem consultar mais tarde. Se vocês forem ao livro de Efésios, que fica no Novo Testamento na Bíblia, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 21, nós começamos aqui a ter a ideia clara do que é que deve ser o papel da igreja, segundo a vontade de Deus e não a nossa. E a partir do versículo 11, portanto, Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim, Paulo escrevia assim à igreja de Efésios, e ele está-se a referir a Deus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, professores. Então, o que é que começamos por ver? Que Deus que é o autor, o dono da igreja, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Então, como é que ele edifica a igreja dele? Ele usa-se de certas pessoas, dá dons, porque se formos ler o contexto desta carta e começarmos a ler mais acima, Paulo refere-se de que Deus dá dons aos homens. Então Deus deu dons aos homens e há certos dons
que foram dados a Deus para que Deus se use dessas pessoas para edificar a igreja dele, a igreja de Deus. Não é edificar a nossa igreja, porque a igreja não é nossa, é de Deus. Esta coisa de muitas vezes dizer, a nossa igreja. Não, a igreja é de Deus. Ou dizer, as minhas ovelhas. Não, as ovelhas não são suas, não são minhas, as ovelhas são de Deus. Porque tu és deste aprisco, não podes ir para outra igreja, porque se fores ficas amaldiçoado, porque tu és do meu aprisco. Não, o aprisco não é nosso. O aprisco é de Deus. E Deus, Ele usa-se de quem Ele bem entende para que essas pessoas, com os dons que Ele dá, que já vamos ver que são dons de serviço, não são dons para ser servido, é ao contrário, são dons de serviço. Deus dá esses dons para edificar a igreja dele. Então vamos lá outra vez, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo, é outra expressão que é usada por Paulo, e não só, para falar da igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Então, Deus levanta certas pessoas, concede a essas pessoas dons, para que essas pessoas sirvam com esses dons para a edificação do corpo, a edificação da igreja. Então, é dons de serviço, para que esses dons edifiquem os santos. Quem são os santos? É toda aquela pessoa que nasce de novo em Cristo Jesus, que crê em Jesus Cristo como o único caminho, a verdade e a vida, como seu Senhor, seu Salvador, aquele que nos dá a vida eterna, que nos redimiu, que perdoou os nossos pecados. Então, os santos são todas essas pessoas, quer sejam gentios ou judeus, que creem em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Essas pessoas são chamados santos. E essas pessoas precisam de ser aperfeiçoadas. Como? Sendo edificadas. Como? Através dos dons de serviço que Deus dá para edificar a sua igreja. Versículo 13, continua o propósito, diz assim, até que todos quem? Incluindo os apóstolos, incluindo os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres e todos os santos, somos todos, até que todos nós, onde se inclui pastores, toda a gente, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, qualquer ideologia, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, isto é importante, mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então Cristo se edifica a si mesmo em amor através de nós todos, através do corpo, de nós todos seguirmos a verdade em amor. Seguir a verdade em amor. O que é a verdade? A verdade é Cristo. Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. Então,
voltando um pouco atrás, se nós realmente queremos estar envolvidos na política, então eu diria o seguinte, e não me interprete mal, mas eu diria o seguinte: o único pensamento que a Igreja deve influenciar é o pensamento do Evangelho de Cristo, é a pessoa de Cristo. A Igreja não deve influenciar as pessoas, nem manipular as pessoas, muito menos manipular as pessoas, para pensamentos políticos de direita ou de esquerda, ou de centro-esquerda, ou centro-direita, ou extremistas. Não. Mas se a Igreja quer de facto influenciar alguém, não manipular, mas influenciar, porque Deus não manipula ninguém a segui-lo. Isto é muito importante. Deus não manipula ninguém a segui-lo. Mas o Senhor influencia, como é óbvio. Então, a Igreja tem o papel de influenciar as pessoas a um pensamento único, que é o pensamento do Evangelho. O pensamento da pessoa de Cristo. É Cristo em nós, a esperança da glória. É que Cristo seja formado em nossos corações, para que nós possamos crescer em maturidade, como diz aqui Paulo. Então, Cristo em nós. Paulo, noutra carta, creio que foi aos Colossenses, diz que ele tinha dores de parto pelo desejo que ele tinha de ver Cristo formado em nós. Então, o grande papel da Igreja é que a Igreja se permita a deixar, que a Igreja são todas aquelas pessoas que creem em Jesus Cristo, se permita a deixar que Cristo seja formado em nossos corações, para que nós possamos cada vez ser à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Essa é que é a vontade de Deus. Essa é que é a vontade de Deus. E, no meu ponto de vista, a Igreja no modo geral, ou as igrejas no modo geral, se perderam completamente neste propósito. Porque estão envolvidas em tantas atividades, dão tanta atenção aos cargos políticos, porque estes dons que estamos aqui a falar, de apóstolo, profeta, etc., são dons de serviço, não são cargos políticos, não são cargos eclesiásticos em que as pessoas têm que obedecer e que alguém manda. Por isso é que há esta ideia de pensarmos que alguém que tem o nome de apóstolo, ou que se assume como apóstolo, ou que se autonomeia como apóstolo, ele usa esse título como se ele fosse o chefe daquela turma toda, daquele grupo todo, daquela denominação toda. E Deus não instituiu chefes de ninguém. Deus não instituiu na sua igreja chefes, porque o único chefe, só há um, é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do seu corpo. Então o único chefe que há é Cristo. E nós somos membros do seu corpo, conforme diz aqui, nós, Paulo refere-se, nós, Cristo é o cabeça, mas nós, onde ele também se inclui, nós somos membros do seu corpo. Em que alguns têm certos dons que Deus se usa para edificar a sua igreja. Não é a minha igreja, é a sua igreja, a igreja de Jesus. Então, há muitas ideias erradas por aí. Porque as pessoas valorizam muito a autoridade do apóstolo, a autoridade do bispo, a autoridade do pastor. E que essa autoridade tem que ser reverenciada, porque senão vem maldição. Porque ele tem aquela unção. E as pessoas vivem a igreja num modo tão esquizofrénico, tão distorcido, completamente distorcido da realidade da vontade de Deus, porque se nós prestarmos atenção à leitura da palavra de Deus e àquilo que Paulo está aqui a falar, essa é a verdade, esta que é a verdade de Deus para a sua igreja. Podemos ter atos de bondade? Podemos fazer ações sociais? Podemos, mas não precisamos de institucionalizar. Cada um é livre de fazer.
Então para que é que serve a igreja, pastor? Então a igreja está aqui na sociedade para quê? Está aqui na sociedade para transmitir o pensamento de Jesus Cristo ao coração dos homens. Não é para impor, é para ensinar, é para ser uma influência, mas não com imposição, não com manipulação. Que é isso que as pessoas não estão habituadas, porque, por norma, nós acabamos todos por tentar cair na tentação de manipular, de impor. Mas nós não estamos aqui para impor nada a ninguém. Nós estamos aqui para serviço, servir as pessoas para que elas possam aprender, conhecer a Cristo e permitir que Cristo seja formado no coração delas. Para isso nós temos que ensinar o pensamento de Jesus. E agora aqui é que entra o grande basilis, porque de repente há tanta doutrina que se fala por aí fora, em nome de Jesus Cristo, que as pessoas já nem sabem em quem acreditar. E eu gostava de, para terminar, dizer o seguinte: se formos a ler aqui, por exemplo, em 2 de Coríntios, capítulo 5, 2 de Coríntios 5, vamos ver aqui qual é o ministério da nossa vocação, a vocação de todos os santos. Não é só dos pastores, é de todos os santos. E incluindo também os pastores, os apóstolos, por aí fora. Ministério da reconciliação. Ora bem, esse é o ministério de todos. Essa é a vocação da igreja. É o ministério da reconciliação. Veja, 2 de Coríntios, Paulo escreve no capítulo 5, versículo 18, diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então, a vocação de todos é esta: que nós possamos crescer em maturidade para que Cristo seja formado em nós, para que possamos, agora que estamos reconciliados com Deus, possamos reconciliar outras pessoas com Deus. E volto a dizer, não é a política que vai fazer isso. Não é ter um cristão como primeiro-ministro que muda as leis para obrigar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Não, não é assim. Nós não podemos obrigar as pessoas a reconciliarem-se com quem eles não querem se reconciliar. Há pessoas que não querem se reconciliar com Deus. Cada um é livre. Agora, cabe à igreja esse papel. A igreja está inserida na sociedade para ser o elo de ligação, como um embaixador, o elo de ligação a que as pessoas possam se reconciliar com Deus. É uma ponte, é uma espécie de uma ponte que liga os dois lados. A igreja é essa ponte que liga o lado daqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, para que eles possam conhecer Jesus Cristo. E como é que nós vamos conhecer, ou como é que as pessoas podem conhecer Jesus Cristo? Através do ensino da verdade, seguindo a verdade em amor. É a verdade do Evangelho que faz com que as pessoas possam ouvir e depois decidir se querem crer ou não. E quando alguém decide crer e abre o seu coração ao Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo reconcilia essa pessoa com Deus. Que coisa mais bonita! E não só reconcilia essa pessoa com Deus, como também essa pessoa agora está numa posição de conhecer cada vez mais o Senhor
e permitir que Cristo seja formado no coração dessa pessoa, para que essa pessoa possa refletir a luz de Jesus através das ações dessa pessoa. Quando uma pessoa permite que a luz de Cristo seja refletida através das palavras, das ações de cada um de nós, a sociedade fica melhor. A sociedade fica melhor. É impossível a sociedade não ficar melhor quando se reflete a luz de Cristo. Mas quando eu olho para algumas sociedades, como por exemplo no Brasil, nos Estados Unidos e não só, em que há tanta gente a falar de Deus e tantas igrejas e tanto evangelho para aqui e para acolá, mas no entanto poucos são aqueles que refletem a luz de Cristo. Porque se no caso, por exemplo, do Brasil, com tanta gente que se diz evangélica, se Cristo verdadeiramente refletisse a luz dele através deles, a nação já estava muito melhor. A sociedade já estava muito melhor. Mas, no entanto, não está. Então, temos que parar para pensar. O que é que estamos a fazer com a igreja? Será que estamos a dar ouvidos de facto a Deus? Será que a igreja de Deus está a seguir o caminho que foi proposto pelo próprio Deus, porque a igreja é dele e não nossa? Ou a igreja está a seguir os nossos achos, os nossos pensamentos, os pensamentos de cada homem? Então nós temos que refletir, nós temos que pensar. Ao longo destes anos da minha caminhada com Deus e de estudar e de ensinar o Evangelho de Jesus Cristo, eu tenho reparado o quão longe a igreja está, no modo geral, de exercer o seu verdadeiro papel. Nós andamos muito imiscuídos com o poder, com o poder do dinheiro, com o poder da fama, com o poder político. Estamos muito preocupados com os departamentos da igreja, com o Ministério do Louvor, com o Ministério do Som, do Vídeo, com o Ministério de tudo e mais alguma coisa, mas ninguém se preocupa em permitir que Jesus seja formado no coração deles. Esse é que é o problema. E enquanto estivermos assim, por mais que a gente diga, Portugal, o Brasil é uma nação crente, é uma nação evangélica. Evangélica do quê? Da pobreza, da miséria, da violência, cada vez há mais estupro, cada vez há mais violência doméstica, cada vez há mais problemas. E não estamos a falar só de pessoas do mundo, estamos a falar dentro das igrejas. Pornografia a dominar o coração dos crentes. Violência familiar a dominar a vida dos crentes. Então, que fruto é esse? Que evangelho é esse que nós andamos a ouvir? Que igrejas são essas que nós estamos a frequentar? Então, temos que refletir, temos que parar para pensar. Temos que ler a Bíblia. Temos que ler com atenção, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. E pronto, terminamos aqui este episódio. Deus vos abençoe, fiquem bem e até o próximo episódio. Um abraço a todos.